Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, feriado, né? Feriadão aí, muita gente em casa, descansando, relaxando, mas os trabalhos continuam aqui no canal Machão da Gama e a gente vai atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar aqui sobre 777. Vamos falar sobre o novo auxiliar do Vasco, né, que deu ali a sua primeira entrevista, né, conversou com a Vasco TV e foi bacana, né, ali a primeira apresentação do novo auxiliar técnico do Vasco. Vamos falar sobre Andrei Santos, que está aí próximo de renovar com o Vasco, mas a negociação deu uma emperrada por conta da SAF, por conta da espera pela chegada da 777. Vamos falar também sobre o Maracanã. O Vasco bateu de frente ali com o Flamengo e Fluminense, exige jogar no Maracanã e exige, né, ter os seus direitos respeitados. Afinal de contas, o Maracanã é um estádio do Rio de Janeiro e dos vascaínos também. Então tem bastante coisa para a gente conversar depois da vinheta, mas antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E você que ainda não tem o aplicativo OneFootball no seu celular, você tá dando mole. No OneFootball você tem todas as informações dos Brasileirões Série A e Série B. Você tem os melhores momentos de todas as partidas em alta definição. Isso mesmo, você acompanha os melhores momentos em alta definição. Você pode acompanhar as partidas também em tempo real, de forma gratuita, e para baixar é muito fácil. Basta vir no link que está aqui na descrição do vídeo ou então apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo agora na sua tela. O OneFootball é parceira aqui do canal Machão da Gama. E a gente começa esse vídeo aqui falando sobre Andrei Santos, um dos principais jogadores do Vasco aí e uma das maiores promessas, né, do Vasco para o futuro. Um jogador que já está sendo aí observado, monitorado pelo Barcelona da Espanha, né? Já está de olho grande aí querendo levar o Andrei Santos. A situação é a seguinte, né? O Andrei tem contrato com o Vasco até agosto de 2023, mas o Vasco já quer renovar esse contrato para poder aumentar a multa rescisória do Andrei e já ficar protegido, né, do interesse de clubes lá de fora. Porém, as informações que temos de ontem é que essa negociação, que está avançada, deu uma travada porque os empresários do Andrei querem esperar ali a 777 assumir o clube para conversar também com o grupo americano. Segundo informações de ontem à noite do canal Atenção Vascaínos e também do Lucas Pedrosa, o Vasco e o staff do Andrei vão se reunir nos próximos dias. O discurso do Vasco é o seguinte, que está tudo bem alinhado. Porém, alguns detalhes desse novo contrato com o Andrei só podem ser definidos após a entrada da 777. Fontes ligadas também aos empresários do Andrei têm o mesmo discurso, né, de que a coisa está bem encaminhada, está bem definida, mas são alguns detalhes que só com a chegada da 777 que podem ser definidos. Então, os empresários do Andrei, porque nem é o Andrei, né, o jogador nem cuida dessas coisas, os empresários do Andrei vão esperar a chegada da 777 para definir o restante desse contrato. Mas o torcedor pode ficar tranquilo, né? Não existe assim nenhum risco do Andrei não querer renovar com o Vasco ou sair de graça, alguma coisa do tipo. O Vasco hoje toma suas decisões com a ciência da 777 e o Andrei é uma joia do clube e tanto o Vasco como a empresa, né, sabem disso, que o Andrei é uma joia do clube. A postura da empresa que cuida da carreira do Andrei é de tranquilidade e eles têm um bom relacionamento com o Vasco da Gama. E os dois lados têm o mesmo pensamento. Assim que a 777 entrar no clube, eles irão sentar, finalizar os últimos detalhes e caminhar para a renovação do contrato. O contrato nesse momento do atleta é até agosto de 2023 e a tendência é que ele seja renovado por mais 3 temporadas, né? Até agosto de 2026. Então, a 777 entrando, né, finalizando esse processo aí de SAF, deve se resolver também o novo contrato do Andrei Santos, uma das maiores joias aí da base do Vasco. E já que falamos de 777, a informação é a seguinte, né, que a proposta vinculante final deve ser entregue amanhã pelo grupo americano, né? E aí essa proposta
será levada ali ao Conselho Deliberativo, que vai dar um parecer para os sócios, né? Se eles aprovam ou não a proposta da 777. A 777 entregando essa proposta, a tendência aí é que em um mês, mais ou menos, aconteça a votação definitiva, né, sobre a venda ou não de 70% da SAF do Vasco para a 777. Então teremos aí um próximo mês bastante movimentado, com toda certeza. Bom, antes de mudar de assunto e falar de Maracanã, aqui no comentário fixado tem um link da 1xBet. E você pode começar a fazer as suas apostas esportivas no site da 1xBet, dobrando o seu valor. Isso mesmo, a 1xBet dobra o seu primeiro depósito. É 100% de bônus se você usar o nosso código promocional, que está também na descrição desse vídeo. Então você que está querendo um incentivo para começar a fazer as suas apostas esportivas, vá no site da 1xBet. O link está aqui no comentário fixado. 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, e agora a gente fala aqui de Maracanã. O Vasco pediu ao consórcio Maracanã para que o jogo contra o Sport no dia 3 de julho, um domingo, 4 da tarde, seja realizado no estádio do Maracanã. E agora o Vasco aguarda, né, a resposta do consórcio Maracanã. A relação entre Vasco e consórcio Maracanã não está nada legal, está bastante estremecida. Vocês podem reparar que quando Flamengo e Fluminense jogam lá no estádio, o perfil oficial do Maracanã faz várias postagens, exalta as torcidas de Flamengo, Fluminense, etc. e tal. No jogo Vasco e Cruzeiro, não fizeram uma postagem sobre a torcida do Vasco, sobre o Vasco, nada. Só postaram ali primeiro uma foto dizendo, hoje tem Vasco e Cruzeiro aqui. E depois do jogo emitiram aquela nota oficial completamente patética, né, contra o Vasco da Gama. Então a relação Vasco e Maracanã não é nada legal. De toda forma, o Vasco solicitou o estádio para essa partida contra o Sport Recife. E o Vasco alega que, o Maracanã é um estádio de todo mundo que paga os seus impostos. É um estádio de futebol do Rio de Janeiro e todos os clubes podem utilizar da mesma forma. Inclusive, o Carlos Osório, né, vice-presidente do Vasco, concedeu uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos e garantiu que o Vasco vai bater de frente, que o estádio é do povo carioca, inclusive dos vascaínos. Por isso, o Vasco faz questão de, quando tem data, quer jogar, quer levar o jogo para o Maracanã, o Vasco quer jogar lá e pronto, e vai exigir os seus direitos. Confira o que disse o Carlos Osório ao canal Atenção Vascaínos. O Vasco da Gama solicitou para mandar a partida contra o Sport no Maracanã pelos mesmos motivos que o fez para a partida contra o Cruzeiro. O jogo contra o Sport representa um jogo tradicional do futebol brasileiro entre duas equipes que hoje estão em segundo e em quarto lugar na tabela de classificação do campeonato, ou seja, disputam diretamente a vaga para o acesso e também o título do próprio Campeonato Brasileiro da Série B esse ano, e é um jogo que está marcado para domingo às 4 horas da tarde, dia e horário nobre para o futebol brasileiro, ou seja, um jogo que certamente vai levar novamente a lotação máxima no Maracanã. Esse jogo é pequeno para São Januário, diante do apelo e do interesse que a torcida do Vasco tem demonstrado em acompanhar as nossas partidas, e temos, por isso, que solicitar e utilizar o que é de direito do Vasco da Gama, o maior palco do futebol mundial, o maior estádio do estado do Rio de Janeiro, para essa partida. Por isso, a solicitação do clube foi feita hoje. Nós aguardamos uma manifestação do consórcio Maracanã com a confirmação da data, para a partir daí, enfim, discutir, conversar, tratar da organização dessa partida. O Vasco está aberto ao entendimento. A única coisa que o Vasco não vai abrir mão nunca é dos seus direitos. Direito básico expressado nos contratos de concessão e também na regra do esporte. Não pode haver diferenciação, tratamento diferente para os grandes clubes do Maracanã num próprio público, num equipamento público, que é o estádio do Maracanã, construído com o pagamento de impostos de cidadãos do Rio de Janeiro, e muitos desses vascaínos, e ninguém vai dizer que o torcedor do Vasco da Gama não pode assistir o jogo da sua equipe de coração num equipamento público do Maracanã, cujo Vasco construiu a sua história juntamente com os demais clubes do Rio de Janeiro. Então, o Vasco está absolutamente tranquilo, está solicitando a data, está aberto a discutir com o consórcio, e temos certeza absoluta que faremos novamente uma linda jornada no Maracanã, com casa cheia e, graças a Deus, se possível, com uma vitória do Vasco. Então é isso, né? Nesse momento o Vasco aguarda o parecer do Maracanã, confirmando, né, que realmente pode jogar aqui nesse dia 3 de julho, para o Vasco ir até a CBF
para pedir ali a alteração da partida de São Januário para o Maracanã. Vamos aguardar. Bom, e para finalizar esse vídeo aqui, vamos falar do novo auxiliar do Vasco, né? O João Correia, que ontem deu ali a sua primeira entrevista à Vasco TV para poder se apresentar, né, para o torcedor vascaíno. João Correia, que foi estagiário do Mourinho no Manchester United, né? Trabalhou ali no Manchester. Ele é português também, assim como o Mourinho, e tá vindo aí né? Já está no Vasco, um clube aí português também, sediado no Brasil, e ele inclusive fala sobre isso, né, sobre trabalhar num clube de raízes portuguesas. Enfim, é uma primeira apresentação bacana do João Correia, que parece ser estudioso e vai ali auxiliar o Maurício Souza e também o Emílio Faro, né? O Emílio Faro continua como auxiliar e os dois vão trabalhar junto ali com o Maurício Souza. Confira como foi esse primeiro contato entre o João Correia e a torcida do Vasco, a Vasco TV. Confira. Não lhe vou dizer que o meu primeiro sentimento tenha sido de enorme felicidade, porque eu não vivo logo esses momentos de felicidade, eu vivo em objetivos, e neste momento aquilo que está na minha cabeça é o objetivo do acesso à Série A, e aí sim vou ser uma pessoa feliz e realizada. Neste momento estou só concentrado, muito focado. O sentimento que me passa não é felicidade, é mesmo concentração e foco em fazer o melhor trabalho possível, em ajudar o Vasco, em ajudar o Maurício, em ajudar toda a comissão técnica e vir acrescentar para aqui. Sim, é engraçado porque a primeira vez que eu me reuni com o Carlos Brasil, uma das coisas que eu disse ao Carlos foi que achava estranho como é que num clube como o Vasco da Gama, que foi fundado por portugueses, não tinha nenhum português a trabalhar. E eu estou muito contente de estar aqui no Brasil, principalmente no Vasco da Gama, que é um clube português, por isso juntou-se o útil ao agradável. E espero ser um dos portugueses que, para além dos fundadores, ser o próximo português a deixar alguma marca positiva aqui no clube. Então tá aí, né? Boa sorte ao João Correia, português, auxiliar técnico do Vasco da Gama. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!